Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Érica, PCNP de Filosofia, e estou aqui com vocês nesse nosso terceiro encontro de ATPC formativo sobre o currículo paulista, etapa ensino médio. Olá, pessoal, eu sou o Paulo, sou PCNP de Química, que também atuo lá como física na diretoria de ensino, e estamos aí prontos para o nosso terceiro encontro, né? Que seria o nosso último, né, Érica? Mas agora a gente vai propor algumas mudanças aí para o pessoal, a gente vai conversar um pouquinho a respeito disso. É isso mesmo, gente. Devido ao feedback positivo que a gente teve, né, dos dois encontros anteriores, a gente decidiu, né, conversando com o núcleo pedagógico, que seria interessante a gente continuar esse estudo de uma maneira um pouquinho mais aprofundada. A gente está olhando para os materiais que deram, né, subsídio para a construção do currículo, discutindo sobre, né, um pouco de como é que eles deram esse suporte e como é que isso ficou no nosso currículo, olhando então para o texto do currículo paulista. Então, a gente continua nesses estudos, aprofundando um pouco os nossos conhecimentos, né, Paulinho? A gente tinha pensado em fazer 3 numa divisão inicial do texto, né? Então, a gente achou que 3 daria, e se a gente fosse deixar de discutir algumas coisas que são interessantes serem discutidas, a gente até conseguiria fazer em 3 partes, como a gente tinha proposto. Mas como a gente tem a possibilidade de fazer mais um, por que não fazê-lo, né, de uma forma mais tranquila, mais calma, e colocar tudo que a gente precisa discutir com vocês a respeito desse material, né? Então, eu só queria lembrar também, de novo com vocês, porque hoje a gente vai entrar em alguns temas, né? Temas contemporâneos, transversalidade, enfim. Então, só para colocar para vocês que a gente não está falando também se a gente acha que é bom, que é ótimo, que é ruim, que não é. A gente está falando do documento que está posto, e a gente vai estudar esse documento e ver o que está colocado ali para a gente, tá bom? É isso mesmo. Então, a gente vai começar a nossa conversa de hoje assistindo um videozinho sobre as principais mudanças que ocorrerão, né, no ensino médio. Depois a gente vai resgatar qual que é a importância das 10 competências gerais, então, da BNCC para o nosso currículo acontecer. A gente vai conversar um pouquinho sobre algo que até apareceu nas interações, né? Sobre a questão da educação integral e o tempo integral. A gente vai conversar um pouco sobre o que é isso, né? Quais são as diferenças disso, e que são 2 frentes de atuação que tem como meta aí a ampliação do tempo e a ampliação da formação na secretaria. E aí a gente, como o Paulinho já apontou, vamos conversar um pouco sobre os temas contemporâneos transversais. Então vamos assistir o vídeo, Paulinho, para a gente iniciar a conversa? As mudanças propostas pelo novo ensino médio buscam tornar o aprendizado mais interessante, significativo e efetivo para os jovens. Primeiro, os currículos serão compostos por uma parte comum e outra flexível. A parte comum deverá ter como referência a BNCC, que descreve as aprendizagens essenciais a serem desenvolvidas por todos os estudantes. A parte flexível será de livre escolha dos estudantes, de acordo com seus interesses e com a disponibilidade de vagas nas escolas e redes de ensino. A segunda mudança é a necessidade de trabalhar as chamadas competências gerais da educação básica. Apresentadas na BNCC, elas promovem a educação integral e colocam os estudantes no centro da vida escolar. As competências gerais desenvolvem os aspectos físicos, intelectuais, culturais, sociais e emocionais dos alunos. A ideia é estimular a autonomia,
o protagonismo e a responsabilidade dos jovens em relação às suas escolhas presentes e futuras, para que sejam capazes de planejar e executar seus projetos de vida. Isso vai envolver decisões sobre a continuidade dos estudos, o começo de uma carreira, o envolvimento com atividades comunitárias e a vida pessoal e familiar, entre outras dimensões. Apoiar os estudantes a definir seus projetos de vida também será fundamental para que estejam preparados a escolher um ou mais itinerários formativos que se encaixem com seus interesses e objetivos. Uma terceira novidade é a ampliação progressiva da carga horária. Antes da Lei 13.415, as escolas de ensino médio deviam ter jornada mínima de 800 horas anuais, o que representava, em média, 4 horas diárias de aulas. Agora, até 2022, todas as instituições deverão ampliar a jornada para 1.000 horas por ano, o que aumenta o tempo de permanência na escola. Além disso, o novo ensino médio busca expandir a oferta de escolas em tempo integral. Esse modelo tem se mostrado bem-sucedido em vários estados brasileiros. Com todas essas mudanças, o Exame Nacional do Ensino Médio também terá de se adaptar. O Enem passará a ter 2 etapas. Na primeira, os candidatos farão uma prova baseada nas aprendizagens da formação geral básica. Já a segunda etapa avaliará os conhecimentos desenvolvidos nos itinerários formativos. As instituições de ensino superior que aceitarem o exame deverão considerar os resultados de ambas as etapas como critério de acesso em seus processos seletivos. Essas mudanças dependem de cronograma de trabalho que ainda será definido pelo Ministério da Educação. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Ele traz para a gente uma série de pontos de interrogação, né? Porque a gente precisa ter paciência para ver como é que vai acontecer todo esse desdobramento da parte, né, comum, que será igual para todos os estudantes, e da parte flexível, que são as escolhas que eles vão fazer dos itinerários formativos. Mas a gente já tem muita coisa concreta no nosso currículo. A gente já sabe qual é o caminho da parte geral comum, a gente já sabe como é que os componentes curriculares estão organizados dentro da área, com seus objetos de conhecimento, e a gente também já sabe que teremos os itinerários formativos, né, puros e integrados, né, que a gente já conversou um pouco sobre isso, mas uma coisa é certa, a gente está num cenário de mudanças que amplia a formação do estudante. Não é, Paulinho? Sim, e isso é muito importante a gente saber, né? A gente saber o que tá colocado até agora e as possíveis coisas que ainda virão, né? Então, o que a gente está aguardando é como serão os itinerários, mas a essência do currículo já está pronta, as 10 competências gerais, depois as competências das áreas, enfim, tudo já está posto, né? Então, a gente precisa entender como ficará depois, né? Como ficarão esses itinerários formativos, como eles serão organizados e de que maneira a escola vai escolher. Mas a parte principal e geral do currículo paulista está colocada aí, muito bem colocada para a gente fazer o estudo realmente disso, dessas competências que norteiam, do que esse currículo vai exigir de nós, professores, né? Em termos de... do estudo dessas habilidades, né, das competências e habilidades, do estudo desses itinerários, né, do estudo desses temas transversais contemporâneos, né, então isso já está bem colocado aí para a gente. É isso aí. Vamos então fazer uma leitura de um excerto retirado do currículo e aí a gente vai conversando. Vou ler e aí a gente comenta, né, Paulinho? Para que o conjunto das competências gerais possa ser efetivamente garantido, é necessário enxergar o estudante de uma nova forma, reconhecendo todo o seu potencial de desenvolvimento. É necessário acreditar que todos podem aprender e ainda ter a necessária flexibilidade para a adoção de estratégias metodológicas que promovam o protagonismo e a autonomia do estudante. Segundo essa perspectiva, o currículo paulista, em alinhamento à BNCC,
preconiza a adoção de práticas pedagógicas e de gestão que levem em consideração o quê, Paulinho? Então, gente, o que a Érica quis, né, colocar para a gente, com esse início aqui, né, depois do vídeo, trazer um pouco esse slide, é para a gente fazer um fechamento na realidade do que a gente viu na TPC anterior, né? A gente vai fazer um fechamento aqui do que esse currículo, né? Qual é a perspectiva desse currículo, o que ele leva em consideração, né? Como ele está alinhado à BNCC, o que se espera, né? Do aluno, né? O que a gente espera de práticas pedagógicas ou de adoção de práticas pedagógicas por parte de nós, professores, para que esse currículo seja de fato concretizado, né? Então, uma coisa que eles colocam aqui é o compromisso com essa formação, com o desenvolvimento humano, né? Nessa complexidade que né, o desenvolvimento humano, integrando tanto as dimensões intelectuais, que são as cognitivas, a física e a afetiva, né, Érica? Eu acho que isso é uma das coisas que pegam muito nas escolas, né? A integração dessas dimensões, né? Eu acho que a intelectual, né, é muito necessária, a gente quer que os alunos se desenvolvam muito bem cognitivamente, mas eles também precisam ter essa formação e esse desenvolvimento, tanto física e afetiva. E eu acho que hoje o que pega muito na escola é essa parte afetiva. Sim. Tanto é que o socioemocional está aí, né? É uma palavra que a gente tem encontrado com muita frequência, né? A educação socioemocional. E então a gente não pode pensar que o menino é só uma nota 10, né? O menino, ele tem que ter, né, sua formação intelectual, cognitiva, aprender bem as coisas, mas não é só isso, ele tem que ter o cuidado de si, né, o autocuidado, que é a questão física, e a questão afetiva, que é o socioemocional e as suas relações, né, Paulinho? Sim, acho que isso tá muito claro, né, no currículo paulista. Bom, uma outra coisa que está posta aqui também para a gente pensar um pouquinho é nessa visão plural, né, nessa visão plural, singular e integral da criança, do adolescente, desse jovem ou até mesmo do adulto que está com a gente, né, que a gente tem muitas escolas que ainda têm educação de jovens e adultos, né, de como são suas ações e seus pensamentos, tá? Bem também como a do professor, nos âmbitos pessoal e profissional. Então, a gente tem que ter, quando eu chego numa escola, eu tenho que ter essa visão, né? Eu, professor, tenho que ter essa visão do meu aluno, né? De que tipo de aluno que eu tenho, né? Eu estou trabalhando com criança, com adolescente, com jovem, com adulto, né? O que eles pensam. E eu, enquanto equipe gestora, que a gente também está conversando aqui com os coordenadores, com os diretores, né, com os vice-diretores, eu também, quando eu estou ali na escola, eu também tenho que ter essa visão integral do meu professor, né, de como que ele é profissionalmente, de como ele é como pessoa. Então, esse lado deve ser levado em consideração e está muito importante e posto nesse currículo. Paulinho, e o que eu acho interessante a gente comentar aqui é essa questão da singularidade, né? Cada pessoa é única, cada estudante é único, cada professor é único, cada gestor é único, né? E aí, a gente, dentro dessas peculiaridades e singularidades, dessas diferenças, a gente tem que entender e respeitar o outro, porque existem muitos caminhos, né, de interação e de relação, e aí a gente precisa entender e respeitar, né? Ter essa visão plural mesmo, para fazer tudo isso acontecer de uma forma muito inclusiva. Eu acho que é muito importante, você falou, e já é a terceira aqui, né? Isso ficou muito claro para mim quando eu estava participando daquele encontro prévio com as crianças, né? Que agora vai ter a Semana da Educação, acho que todos os professores devem estar sabendo, os que não estão, né? Passem a saber que tem a 11ª semana, a gente vai ter o evento aqui na diretoria também com os nossos grêmios, né, Érica, também falar um pouquinho para o pessoal ficar sabendo, e no diálogo com alguns alunos das nossas escolas, tá, da Diretoria de Ensino Campinas Oeste, participando de um movimento de construção de todo esse processo de Semana da Educação e tal, e foi posto para eles 2 grandes temas, né, para eles falarem, e um deles era evasão escolar, né? Como é que eles a pergunta era,
como é que vocês enxergam, o porquê que vocês acham que os alunos saem da escola, né? Era para eles pensarem primeiro nessa situação e depois para eles pensarem como é que poderia ser resolvido esse problema de evasão nas escolas. E uma coisa que apareceu muito forte é o acolhimento da escola, é o respeito à diversidade. A aluna negra falando de como ela sofre preconceito na escola, tinha uma aluna nossa falando sobre isso, tá? Um aluno falando sobre a questão da diversidade, também discriminação, preconceito. Então, isso fica muito claro na fala deles. É claro que não é só isso que é motivo de evasão, né? Eles também colocaram outras situações, trabalho, a família às vezes não consegue manter o aluno, ele precisa trabalhar, enfim, tem inúmeras questões que vão além. Mas para mim ficou muito claro com esse adolescente, porque a gente estava falando com o adolescente, o peso desse acolhimento da escola. O peso dessa aula diferenciada, o peso do olhar, desse olhar mais atento do professor ou da própria escola com relação à situação em que esses alunos se encontram, sejam de discriminação ou alguma singularidade dessas que eles possam estar vivendo. Então, olha só, já contemplado, né, um pouco essa reflexão sobre as diferenças, vamos para o próximo item, a necessidade de construir uma escola como espaço de aprendizagem, de cultura e de democracia, que responda ao desafio da formação do estudante para atuar em uma sociedade altamente marcada pela tecnologia e pela mudança. Essa parte aí é complexa, hein, Paulinho? Formar cidadão não é coisa fácil, né? Não, e com a tecnologia e a mudança, né? Porque isso é uma coisa também que cabe uma reflexão que caberia a gente ficar um tempão falando, se a gente fosse buscar referencial teórico, metodológico para ficar falando sobre isso, porque a gente tem inúmeras situações, né? A gente tem e eu me coloco também nesse meio, né? Que não era tão adepto a essa coisa da tecnologia, né? Nunca fui tão adepto a isso, e isso foi mudando ao longo do trabalho que a gente desenvolve na diretoria, porque isso, né, tem relação com o nosso trabalho e a gente precisa desenvolver isso, e ficou muito mais acentuado agora na pandemia. Então, a gente imagina que todas as pessoas saibam lidar muito bem com isso, que saibam trabalhar com isso de uma maneira muito clara. E os alunos também, a gente tem uma visão muito errada, talvez, de como a gente enxerga. Talvez eles saibam usar algumas coisas que são muito específicas e que eles gostem muito ali, mas será que fazer o uso da tecnologia para o desenvolvimento de uma aula interessante, ou para desenvolver um projeto bacana, ou para desenvolver algo que seja muito interessante para ele, né? Então, a gente precisa pensar um pouquinho nisso, né? Porque quando a gente fala de tecnologia, a gente imagina que o aluno saiba tudo, mas não, às vezes ele sabe ali mexer no Facebook, no Instagram, nas redes sociais, e enfim, né? Agora, a gente tem alunos muito bons. Na semana também lá que a gente estava fazendo a prévia, tinha um aluno do Israel Shoba, tá? Se tiver alguém assistindo do Israel Shoba, chamado Pedro, ele colocou essa situação no começo de todo esse processo de disponibilização de material, de roteiro de estudo para os alunos em casa, ou até mesmo onde colocar tudo isso para que os alunos tenham acesso, né? Como os professores planejam a aula. Esse aluno, né, o Pedro, participou ativamente no desenvolvimento da página da escola. Ele auxiliou os professores que não sabiam trabalhar com essas questões. Então, vejam que bacana. Então, a gente tem inúmeros exemplos de que as pessoas sabem trabalhar com isso e têm a paciência, a dedicação de ajudar as pessoas que não sabem, né? Mas, por outro lado, a gente também tem alunos e professores que a gente precisa falar disso e precisa começar a inserir isso na nossa prática. Porque a gente está num cenário de mudança mesmo e a gente, inclusive, está vendo o nascimento de novas profissões e a morte de outras, né? Então, esse cenário de mudança é uma marca muito forte na nossa sociedade e isso vem junto com as tecnologias, né?
Bom, agora a gente vai conversar sobre uma palavrinha que traz para a gente sempre alguns questionamentos, né? Que é a educação integral, né, Paulinho? Nós precisamos sempre resgatar o conceito de educação integral, que é a formação do indivíduo em sua integralidade, da diferença da educação de tempo integral, que é a escola de tempo integral que tem a ampliação de jornada. São duas coisas distintas, só que não, né? Porque também lá na educação com a jornada estendida de tempo integral, um dos principais objetivos de se desenvolver é a formação integral do indivíduo, né? Então, é só para a gente resgatar isso, que quando aparece aqui no nosso currículo a fala sobre a educação integral, é essa formação integral do ser, né? Vou ler aqui um pedaço aí, Paulinho já comenta conosco, ó. Outro pressuposto da educação integral é o de que todo espaço escolar é espaço de aprendizagem, aberto à ampliação dos conhecimentos do estudante. E isso também gera bastante conflito, gera bastante alguns mal-entendidos ali na escola, e eu já pude presenciar isso em algumas visitas que eu fiz, porque é claro, gente, igual o texto está colocado aqui, o pátio, a biblioteca, a sala de leitura, a horta, a quadra, a própria sala de aula, o laboratório, enfim, todos esses espaços da escola são espaços de formação e de aprendizagem do aluno, né? É ótimo usar esses espaços, né? Seria interessante os professores que não o utilizam, que pudessem utilizar esse espaço, só que a gente precisa tomar o cuidado, e agora também eu vou falar de situações que a gente vivencia, e aí a gente também tem que se colocar um pouquinho na posição do outro, né? Em reunião, uma vez em uma escola que eu estava uma discussão assim imensa dos professores com a coordenação a respeito do uso desses espaços, né? E a coordenadora falava o tempo inteiro, ela estava tentando colocar para os professores que é para ser usado, que a escola estava aberta a isso, que a direção estava aberta a entender essas aulas feitas de uma outra, elaboradas e preparadas para utilizar um outro espaço diferenciado. E o que ela queria colocar o tempo todo, e que eu acho que as pessoas não queriam ouvir, é que eu não posso hoje, né, na primeira aula, e querer tirar os meus 45 alunos e ir para o pátio, do lado de onde está tendo aulas de educação física, né? Eu não posso pegar esses 45 alunos e levá-los para uma sala de aula, ou que seja uma sala de arte, ou um laboratório, do lado de uma outra sala que está tendo alguma outra atividade ou que está tendo uma avaliação. Então, eu acho que os espaços devem ser utilizados, mas a gente precisa entender também que a gente precisa de planejamento. E essa palavra que os professores não queriam entender. Eu não posso chegar lá do nada e fazer isso, né? Aí eles falavam assim, mas toda aula agora eu vou ter que colocar o plano? Sim, você tem o seu plano de aula. Se você planejou aquilo, se aquilo já estava posto que você ia utilizar, o seu coordenador pedagógico tem que saber, até para ele te ajudar a preparar esse espaço, para a direção saber, se aconteça alguma coisa no trânsito desses alunos, você tinha um plano elaborado, você tinha um objetivo, você tinha algo concreto para fazer. Então, é esse cuidado e respeito que a gente tem que ter com a escola, com os alunos, e é como assim, eu estou colocando o que eu vou fazer. Isso tem que ficar muito claro no plano, tá? O seu coordenador precisa saber, sim, que você vai utilizar esses espaços, sim. Sim, não só a questão do planejar com antecedência, mas também pensar nas metodologias, né, Paulinho, para cada espaço escolhido, né? Não dá para a gente fazer certas coisas sem pensar na metodologia ideal para aquele espaço, né? Então, é algo ali que o excerto que nós trouxemos chama
né, na reflexão. A gente precisa estar atento às metodologias, né? Quando eu planejo essas ações, eu preciso pensar em como é que eu vou fazer essa atividade naquele ambiente que eu escolhi, né? Porque isso faz toda a diferença. Eu acho que até para o coordenador ajudar, eu não me canso de falar, eu já falei nas minhas ATPCs com o pessoal de Química e Física, que a gente tem que enxergar o nosso coordenador na escola como aquele apoio, aquele suporte que eu preciso enquanto professor, né? Ele é o meu aporte pedagógico, ele é a pessoa que eu tenho que dialogar, que eu tenho que falar das minhas aulas, né? Que eu tenho que conversar para ver se eu estou no caminho ou não, né? Então, o coordenador tem que ser esse meu suporte ali na escola, assim como ele é o nosso na diretoria, né? O nosso trabalho na diretoria é voltado para a coordenação pedagógica e para essas questões. É isso mesmo, a gente está aqui o tempo todo para falar da soma, né? Que juntos nós somos mais fortes e a gente tem que estar num trabalho alinhado, professores e equipe gestora e alunos, todo mundo alinhado, focados na aprendizagem, né? Bom, a gente vai conversar um pouco sobre os temas transversais, os temas contemporâneos transversais. E aí, para a gente conversar sobre isso, nós resgatamos, né, Paulinho, um documento que foi elaborado, é um documento recente, para fazer as práticas de implementação dos temas contemporâneos transversais na BNCC. Antes da gente entrar, então, em como é que isso está no currículo paulista na etapa do ensino médio, eu acho válido a gente fazer alguns recortes sobre este documento. É válido destacar que abaixo do vídeo, o Gilson disponibiliza o link de acesso para esse documento. Então, se vocês quiserem, acessem, salvem para depois realizarem uma leitura atenta. Tem muita informação interessante aí, coisas que a gente já trabalha e desenvolve, mas é um momento de estudo, né, de conceitos. Eu acho que é muito legal a gente conversar um pouquinho sobre os temas contemporâneos transversais. Nesse documento, que não é um documento tão extenso, viu, pessoal? Às vezes a gente está aí sem tempo na correria, né, Érica? Os professores estão aí preparando a aula e planejando, e os coordenadores também. E ele traz algumas coisas e alguns conceitos que são importantes para a gente, né? Muitas coisas a gente já faz, né? Às vezes a gente vê ações isoladas, né? Um professor fazendo algo com o outro, ele se junta ali com um grupinho que ele tem mais afinidade, às vezes até faz algumas coisas nesse sentido, né? Mas aí a gente vai trazer a clareza aqui do documento para vocês. Então, no primeiro momento, né, o que ele traz, esse documento, sobre os temas contemporâneos transversais, é o seguinte, que ele está dividido nesses 6 aí, macro áreas temáticas, que são essas macro áreas que estão colocadas aí no slide para a gente, né? Dentro dessas 6 macro-áreas aí, está posta meio ambiente, economia, saúde, cidadania e civismo, multiculturalismo, ciência e tecnologia, né? Então, essas são as 6 grandes macro-áreas e dentro delas, o que se espera ali, né? Por exemplo, dentro de economia é trabalho, é educação financeira, que já foi discutida, né, Érica, no passado, a Érica até estava à frente desse projeto, educação fiscal, saúde, né? Saúde, educação alimentar e nutricional, enfim. Dentro, se a gente olhar, eu parar agora como professor e vocês aí também, ou vocês como coordenadores e gestores da escola, e olhar para essas 6 macro-áreas, né? Será que eu consigo enxergar, eu, professor, o meu trabalho presente em quantas dessas macro-áreas, né? Será que eu consigo passar por todas elas, né? Independente se eu não sou de humanas, né? O que esse tema tem a ver com o meu conteúdo e como é que eu posso pensar no desdobramento dele lá na hora da minha aula expositiva, lá na hora do desenvolvimento de uma atividade, fazer o menino pensar e conectar, né, sobre a importância destas reflexões para a sua vida. Estar atento a esses sinais, né, Paulinho? Sim. É importante a gente pensar, né? Então, a gente olha o todo, né?
olho ali e vejo onde é que eu estou, até que ponto eu estou passando por essas macroáreas aí, né? 6 grandes macroáreas. A gente está, na verdade, falando de uma complexa relação aí de abordagens, né? A gente está falando do intradisciplinar, do interdisciplinar e do transdisciplinar. São palavras que com muita frequência aparecem aí, né, nos estudos que a gente faz sobre a relação ensino-aprendizagem. E aí, o interessante é que esse documento traz para a gente como é que os temas contemporâneos transversais vão se relacionando com isso tudo, né? Então, olha só, para subsidiar o trabalho dos professores e gestores, em especial aos envolvidos na reelaboração curricular, quanto à elaboração dos temas contemporâneos transversais, que nos documentos a gente vê muito TCTs, né? Serão apresentadas sugestões metodológicas para guiar a sua abordagem nos currículos e nas práticas pedagógicas das escolas. A gente, o tempo todo, nessa nova estrutura curricular, pensa no como, né? Pensa nas metodologias, como eu vou fazer isso acontecer, né? E não só nas metodologias tradicionais, mas cada vez mais a gente vê a necessidade da implementação das metodologias ativas, né, Paulinho? E aí a gente tem esses 4 pilares sendo aqui apresentados. Então, né, dentro daí dos temas contemporâneos transversais, né, primeiro pilar aí seria a problematização da realidade e das situações de aprendizagem. Eu acho que isso, o currículo anterior foi muito positivo para a gente, né? Sempre iniciar uma aula ou iniciar o estudo de algo que eu vou conversar com os alunos, propondo uma situação, né, problematizadora, ou tentando trazer uma situação cotidiana, né? Pelo menos era o que era solicitado no currículo anterior. Então, eu acho que essa... então, né? Porque ainda está vigente, né? Já até esse entrar o ano que vem, então continua. Então, eu acho que isso foi um ganho para a gente, né? No sentido dessa problematização da realidade. Uma outra que seria a separação, né? A superação da concepção fragmentada do conhecimento para uma visão sistêmica, né? Ou seja, eu paro de pensar só aqui na química, na minha visão do fragmento que eu estou trabalhando. Claro, eu posso trabalhar esse fragmento, muitas vezes eu tenho que trabalhar esse fragmento, mas depois eu tenho que trazer esse fragmento, essa visão fragmentada, para uma visão de sistema. Onde é que isso que eu vi de uma maneira com uma lupinha faz parte de um contexto amplo, né? Então, esse trabalho é muito difícil, não é tão fácil, né? Fala assim, nossa, eu dei uma aula de química inorgânica e falei sobre ligações químicas, e eu fui lá na fragmentação da química, ligação iônica, ligação covalente, e onde eu trago isso para uma visão ampla, né? Onde isso está de cotidiano, onde isso está num sistema mais amplo, onde eu enxergo isso? Isso não é tão simples fazer, né? Mas é uma coisa interessante porque o aluno enxerga aquilo de uma outra maneira. A integração das habilidades e competências curriculares à resolução de problemas, né? Isso também foi um ganho, que a gente tem muito disso no nosso currículo, né? Naqueles nossos cadernos que vinham, né? Que era o nosso material de apoio, vinham muito algumas situações, né? Que faziam essa integração entre algumas habilidades, né, e competências, e até mesmo aquela situação desenvolvida, né, da maneira sequencial, ela trazia algumas resoluções de problema e tentava fazer com que houvesse uma integração entre aquelas habilidades e competências postas ali para a gente. Quando a gente tem um problema para resolver, a gente se sente convidado a pensar sobre aquilo, né? Não é simplesmente mais um assunto, mais um conteúdo, mais um tema que vai ser trabalhado, mas é um problema que move o aluno a pensar na solução daquilo, e aí a situação de aprendizagem faz a coisa ir acontecendo, né, Paulinho? Sim, é bem bacana a gente pensar assim, né? E a última, aqui, o último pilar seria a promoção de um processo educativo
continuado e de conhecimento como uma construção coletiva, né? Então, a gente tem que pensar, né, que essa construção de conhecimento, né, ela é uma construção coletiva. Eu até falo na minha aula de química, por exemplo, se a gente for pegar uma das grandes áreas que foi colocada nos slides anteriores, sobre, por exemplo, a alimentação, né, saúde alimentar, né, o tema saúde, né, aí a gente pode pensar, nossa, isso está super interessante para a biologia, muito, né, tem tudo a ver com biologia e tal. Mas onde é que a química, a biologia, ou de maneira muito mais ampla ainda, uma construção coletiva da área de ciências da natureza, por exemplo, junto com matemática, poderia ser feito, né, uma promoção de um processo educativo trabalhando essa grande área. Né? Eu posso trabalhar isso em química, o professor pode trabalhar em biologia, o professor pode trabalhar algumas questões de gasto calórico, até na física, na matemática, enfim. Mas como eu faço disso, né, uma construção coletiva, coletiva dos alunos, coletiva entre as disciplinas, coletiva da área, como é que eu posso pensar isso? Né? Eu acho que é uma coisa para a gente refletir, que a gente está no processo de discussão, reflexão, análise, leitura de documento. Então, acho que é um momento para a gente começar a pensar um pouquinho nessas coisas. Bom, então vocês estão vendo que a gente está aí o tempo todo transitando entre o intradisciplinar, o interdisciplinar e o transdisciplinar, né? E eu gostei muito de como esse documento apontou isso, porque clareia muitas vezes, né? Às vezes a gente está lá na escola, num ATPC, e como agora, né, que aqui estamos em um ATPC, e aí a gente recebe o desafio dos nossos coordenadores de que a gente precisa montar um projeto, um projeto que seja interdisciplinar, um projeto que seja transdisciplinar. E aí a gente começa a quebrar a cabeça em como é que a gente faz para fazer essa articulação acontecer na escola, no projeto e na sala de aula, né? Então, vamos resgatar aqui como é que são essas interações. Então, a gente poderia pensar, né, nesse projeto transdisciplinar, né, nessa forma de transversalidade que o documento coloca. Por exemplo, nós poderíamos imaginar que a escola tenha um problema específico daquela comunidade, né, que a princípio eu não preciso pensar se isso é um problema da química, da física, da biologia, das ciências, do inglês, vamos entrar nas outras áreas para eu fugir um pouquinho da minha, da língua portuguesa, né, enfim, é um problema que aflige ou que está muito presente ali. A escola pode fazer um projeto onde todos, ou todos os professores, ou todas as áreas possam trabalhar isso sem dizer, aí eu entro agora professor de história, né? Então vamos colocar um exemplo, uma coisa para ficar mais claro. Vamos propor, por exemplo, alimentação, né? Um tema que está tendo muito desperdício lá na escola, né? E os alunos precisam ter uma maior consciência de que aquilo, né, é um desperdício, que aquilo vai para o lixo, que aquilo tem, enfim. E a escola quer colocar algo sobre aquilo ali. Então, estou imaginando que eu, professor com projeto da escola, isso, um projeto grande da escola, integrador, mas ele tem que ser transversal. Então, quando eu chegar na minha aula de química e falar sobre esse assunto, eu não preciso falar, agora é aula de química. Quando o professor de história entrar e for falar sobre o assunto, ele não precisa agora falar, gente, agora é aula de história. E sim, o assunto que ele está tratando, o tema que ele está pondo, ele perpassa toda e qualquer componente curricular. E ele se torna algo integrador e transversal da escola como um todo. Então, todo mundo falando daquilo, cada um dentro, e aí sim aproveitando as suas especificidades, mas sem parar e falar, agora é química, agora é física, agora é biologia, agora é inglês, agora... Então, é algo amplo, é algo maior, vamos pensar assim, né? Esse transdisciplinar, isso. Com uma fluidez. Um outro exemplo aqui, pessoal, de transdisciplinaridade, que inclusive esse está no documento, lá na página 15, depois quem quiser pode olhar e ler com mais calma, né?
é algo proposto, por exemplo, para um 6º ano, né? Envolvendo as disciplinas, né? Quais componentes curriculares aí? Geografia, História, Matemática e Língua Portuguesa. Para a gente fugir um pouquinho da Química, Sociologia, né? Enfim, que seria das nossas áreas. Né? Qual seria a unidade temática trabalhada, né? O mundo do trabalho e quais seriam os conteúdos, né? Que eles tratam aqui como objeto de conhecimento. As transformações das paisagens naturais e antrópicas, o trabalho humano na construção da paisagem e espaço geográfico e a interação humana com a natureza a partir do surgimento da cidade. Então, vejam, a gente está trabalhando aí com 4 componentes curriculares, então é algo muito mais amplo do que eu estava imaginando, só minha disciplina ou minha disciplina dentro da minha área, né? Então, eu estou aqui Geografia, História, Matemática e Língua Portuguesa, então estou aí passando por 3, né? Áreas diferentes. E como que seria, por exemplo, uma prática para isso, né? Seria a inclusão de temas relacionados com esta habilidade que foi posta, né? A partir de questões, problemas, onde os alunos possam compreender a modificação, os impactos da paisagem, a partir da ação humana, do desenvolvimento da indústria da agropecuária, do comércio, né? Trabalhar com eles perguntas, por exemplo, quais são as características da paisagem rural no campo brasileiro? Sempre foram assim? Né? Quais fatores contribuem para as transformações, tá? E aí, nesse sentido, né, eles pretendem, né, com esse desenvolvimento dessa unidade, né, dessa transdisciplinaridade, identificar e analisar o papel da indústria, das atividades agropecuárias, das questões ambientais, a importância da atividade e suas consequências do meio ambiente, relacionando sempre com a escala local e global. Vejam que ultrapassa o limite da história, da geografia, tá? Então, é um outro exemplo aqui que a gente traz de transdisciplinaridade que está no documento na página 15. Legal, assim a gente fica com uma boa representatividade, né? Agora vamos voltar lá para o currículo paulista, né? Conversamos um pouco sobre o documento, ficou o convite para todos realizarem a leitura. Lá no texto introdutório, então, a gente tem temas contemporâneos transversais. As orientações curriculares presentes na BNCC indicam a necessidade de superar a fragmentação disciplinar do conhecimento, que a gente estava falando até agora, né? Para tanto, é fundamental considerar o contexto em que a escola está inserida, com foco em promover sentido ao que se quer aprender e favorecer o protagonismo do estudante em sua aprendizagem na projeto de vida. Foi o que o Paulinho trouxe como exemplo. É um problema local, né? É uma situação que precisa ser refletida daquela comunidade, daquela realidade escolar, né? Ou de algo que vem para ser pensado e discutido, né? A gente está falando disso numa questão social ampla, maior, mas também a gente pode pensar nisso no desdobramento para o indivíduo, que é a construção do seu projeto de vida, né? Então, diante da enorme diversidade dos contextos escolares, caberá aos sistemas de ensino apoiar cada escola no desenvolvimento de ações que promovam a equidade e que pressupõem reconhecer que as necessidades dos estudantes são diferentes. Para tanto, o Currículo Paulista apresenta possibilidades de fomentar a busca por soluções metodológicas, olha a força do método aí, que superam a fragmentação do processo. Os próprios itinerários, né, se a gente for pensar que eles já trazem esse pensamento de itinerários integradores, né, já é a maneira de que metodologicamente isso aconteça para que se evite um pouco da fragmentação, que muitos professores colocaram lá na descrição do nosso vídeo, né, que muitos conseguem trabalhar com mais algum colega e fazer algum trabalho assim, mas nada muito além, né? A gente não consegue fugir um pouco dessa fragmentação totalmente, né? Sim, e aí a gente vai, né, nessa promoção, né, com formas nas quais os objetos de conhecimento vão se relacionando. Então, a gente pega algo de um componente, né, um objeto de um componente e enxerga qual que é a relação desse componente com o outro para que o trabalho e transdisciplinar aconteça. Mas olha só a situação que a gente está aqui.
a gente está falando de tema contemporâneo transversal, o tempo todo conectado com as 4 áreas do conhecimento e com a relação dos componentes curriculares no desenvolvimento disso tudo. Vocês estão percebendo que o currículo paulista na etapa do ensino médio está o tempo todo com tudo junto e misturado? A gente tem as 10 competências gerais acontecendo, os muitos, né, temas contemporâneos transversais acontecendo, e isso tudo no decorrer das aulas, dentro das áreas, com o desenvolvimento dos componentes curriculares. Aqui a gente tem uma citação que a gente também não vai ler, porque senão fica muita leitura. A gente convida vocês a fazerem a pausa aí para fazer a leitura, né, Paulinho? Mas eu acho que é válido um resgate aqui histórico. Nós, olhando para o material do ensino fundamental, os temas contemporâneos transversais, eles aparecem especificamente no material de ciências humanas. E o que aparece lá? O direito da criança e do adolescente, a educação para o trânsito, a educação ambiental, a educação alimentar e nutricional, o processo de envelhecimento, o respeito à valorização do idoso, os direitos humanos, as relações étnico-raciais, né, a questão da cultura afro-brasileira, africana, indígena, o desenvolvimento sustentável dos povos, né, e das comunidades tradicionais, a questão da saúde, da vida familiar e social, a educação para o consumo, a financeira e fiscal, né, que é a minha, e a da economia, da sociedade, a questão da redução dos riscos e desastres, a relação de trabalho. Então, tudo isso vem como referência para o professor de História e Geografia desenvolver no seu trabalho do currículo paulista lá no ensino fundamental. A grande diferença, né, está que agora, no ensino médio, a gente tem os temas contemporâneos transversais presentes aqui no texto introdutório, ou seja, que eu acredito ser um ótimo lugar, né? Por quê? Porque está um convite, né? Está um compromisso aí de todos nós, docentes, de todos os componentes curriculares das 4 áreas, a desenvolver esses temas contemporâneos transversais no decorrer das nossas aulas, né? E fica a reflexão para a gente pensar, né, essa transversalidade, né, para além da nossa disciplina, né? Então, a gente pensar um pouquinho o que tem mais, né? O que há além da minha disciplina. Então, acho que essa fica a reflexão desses temas contemporâneos. Eu acho que cabe a leitura desse documento, que ele traz, vocês vão olhar assim com um olhar mais aprofundado. Ele traz alguns exemplos até explicando uma habilidade X, como é que ela vai ser desenvolvida e como ela vai ser integrada, ou de que forma ela vai ocorrer esse para além, né, dentro de algumas disciplinas, ou seja, dentro de alguma área. E eu acho bacana fazer leitura com o tempo nosso aqui é muito curto e a gente fala muito. Paulinho, a gente fala tanto que acabou o tempo. Já fomos além do tempo. Eu estou acreditando aí. Peço desculpas aos professores e professoras mais uma vez por nos excedermos um pouco aí no tempo. É que a conversa fica muito boa, né? A gente se empolga. Então, a gente agradece aí a participação em mais uma TPC geral sobre o Currículo Paulista Etapa Ensino Médio. Muito obrigado, pessoal. E a gente se encontra, então, agora no próximo encontro, que a gente vai fazer o nosso último, né? E vamos encerrar esse assunto. Talvez a gente até traga alguma coisa de que ficou para trás desse, né, Érica? Ou das interações que vocês colocarem lá para a gente. Então, é importante que, se vocês tiverem dúvidas, né, vão lá, coloquem ou abaixo do vídeo ou naquele nosso link. Se às vezes você não quer deixar ali para que todo mundo leia, vai no nosso link lá e coloca que só a gente vai ler. E aí a gente formula a resposta. Se for algo geral, a gente traz para a próxima TPC. Se for algo muito específico, a gente responde para vocês direto, tá bom? Obrigado, pessoal, e até a próxima. Tchau, gente. Tchau.